Olá pessoal, meu nome é Daniel Melo, sou professor da disciplina de Rede de Computadores do curso de Licenciatura em Computação do EAD da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sejam bem-vindos à terceira parte da nossa aula relacionada com o volume 2 da disciplina, o volume que discute a Câmara de Transporte e a Câmara de Aplicação. Nós já tivemos duas partes, quem ainda não viu, procure. Na primeira parte discutimos os principais serviços oferecidos pela Câmara de Transporte, a relação entre Câmara de Transporte e Câmara de Rede. Na segunda parte nós discutimos o protocolo DP e agora na terceira parte vamos discutir o TCP, o Transmission Control Protocol. O TCP que é definido pela RFC 793, então, como todo padrão de internet, está publicado lá pelo IETF, que é o Internet Engineering Task Force. Vocês podem buscar por RFC 793, que vocês vão observar lá o documento inicial que criou o TCP. Muitas alterações ocorreram, existem outras RFCs que são complementos, porque muitas alterações ocorreram nos últimos 30 anos para adequar o TCP à realidade atual das redes. Tá? Tendo uma visão geral aqui nesse gráfico de como ocorre a comunicação entre processos, tá? Utilizando o DP, onde a gente identifica o processo que está escrevendo, o processo que está lendo. A gente observa o socket de cada lado, tá? Lembrando que esse socket é o que vai identificar para a camada de transporte qual é o processo que está enviando os dados e, no caso do receptor, qual o processo que está recebendo esses dados. E subentendemos que uma camada de transporte conversa com a outra camada de transporte, abstraindo as camadas que estão abaixo. Então, para essa comunicação ocorrer, como o TCP ele é um serviço orientado à conexão, que ele provê confiabilidade e ele é capaz de reordenar segmentos que cheguem fora de ordem. Então é necessário que dos dois lados a gente tenha buffers onde esses segmentos vão estar armazenados. Então, por exemplo, se eu envio um segmento e eu preciso, existe a possibilidade do receptor me avisar que esse segmento veio com defeito, ou que esse segmento não deixou, ou se o temporizador que indica que o tempo que eu enviei o segmento já era para ter retornado a resposta, se esse temporizador ele for ultrapassado, esse tempo estabelecido for ultrapassado, então eu preciso enviar essa informação de novo. Então, quando a camada de aplicação entrega uma informação para a camada de transporte, essa informação ela deve ficar armazenada no emissor até que o receptor confirme que a informação chegou. De forma similar, o receptor, como ele tem a capacidade de reordenar pacotes que cheguem fora de ordem, caso um segmento importante para remontar a mensagem da aplicação, caso esse segmento não chegue, então ele vai ter que pedir esse segmento de novo. Então os segmentos que já chegaram vão estar armazenados no buffer de recepção. E assim que o segmento faltoso chegar e a mensagem de aplicação puder ser remontada para a aplicação, assim essa informação é descartada. Como o TCP ele é orientado à conexão, quer dizer que existe, antes da troca de informações, a apresentação, que é o three-way handshake, que a gente vai ver lá na frente. Tá? E durante essa apresentação, ambos os lados eles enviam os seus números de sequência inicial. Tá? E esse número de sequência é que vai permitir, por exemplo, o controle de fluxo, que é permitir que o emissor não esgote a capacidade do buffer do receptor. Vamos ver ainda com mais detalhes, existem alguns algoritmos que são utilizados para esse controle, e a gente vai estudar ainda esses algoritmos, vamos revisar esses algoritmos em outras partes no decorrer desse nosso trabalho. O TCP é um protocolo que ele é ponto a ponto, então nós temos ele implementado, como nós já vimos na primeira parte, no transmissor e no receptor. Tá?
Ele é confiável porque ele utiliza um número de sequência e esse número de sequência permite que ele controle quais informações foram transferidas, já chegaram no receptor. Com isso não existem contornos. Então, no TCP, se a informação for enviada, ele vai chegar. Ele é pipeline, ou seja, ele pode transmitir vários pacotes sem confirmação e ele permite a confirmação acumulada. Ele permite que o emissor ele envie vários segmentos e que o receptor ele possa confirmar vários segmentos com uma única confirmação, tá? O controle para que o emissor não esgote o buffer do receptor se dá através de um campo que é chamado de janela, tá? O tamanho da janela. Esse tamanho da janela é preenchido pelo receptor quando o receptor ele está confirmando o que ele recebeu. Ele confirma dizendo qual é a capacidade atual dele para receber mais. Então ele pode assim, ó, confirmei que recebi todos esses segmentos e tenho capacidade para receber ainda mais 200k, mais 100, mais 50, mais 10 ou mais 0 se ele tiver completamente lotado. Então, a quantidade de perdas que podem ocorrer, tá, no decorrer do caminho e o atraso e a capacidade do buffer, do receptor, é que vão definir o tamanho dessa janela. Existem algoritmos para controlar isso, mas nós vamos no momento abstrair esses algoritmos porque nós vamos nos aprofundar mais adiante. São necessários então buffers para transmissão e buffers para recepção, para que o emissor ele possa guardar uma informação até que ele obtenha a resposta que ela foi recebida, e para que o receptor ele possa guardar a informação até que chegue algum segmento que esteja faltando, para que ele possa ordenar aqueles segmentos, remontar a mensagem e repassar para a aplicação. Os dados são transmitidos em full duplex, ou seja, na mesma conexão nós temos uma transmissão bidirecional o tempo todo. Tá? Sempre que um dos lados ele confirma o recebimento, ele pode confirmar o recebimento já enviando uma nova informação, tá? Ou seja, ele envia a nova informação e toda vez que ele enviar uma nova informação, ele aproveita que vai enviar e já envia a confirmação do que ele recebeu. Isso é chamado de piggybacking. Tá? Esse termo, quando você aproveita para enviar uma informação e acrescenta o reconhecimento de uma informação anterior que você tenha recebido. Nós temos aqui a estrutura do TCP, tá? Onde nós temos o cabeçalho TCP que vai envelopar os dados que vão chegar da camada de aplicação. Nesse diagrama aqui, a gente tem que a largura aqui desse quadrado equivale a 32 bits e que eu tenho 16 bits para a porta-fonte, 16 bits para a porta-destino, e a gente vai ter aqui de 0, 32, mais 32, mais 32, mais 32 bits para cada linha aqui desse diagrama. Então a gente tem porta-fonte e porta-destino, lembrando que, que vai ser um inteiro de 16 bits, que no caso da porta-fonte vai identificar o socket ou o processo emissor, e porta-destino vai identificar o socket ou o processo destino. O número de sequência que vai permitir que o receptor ele possa ordenar os pacotes que ele receber e permita também que ele identifique se um segmento foi perdido e ele precisa pedir um novo segmento, e permite também ao emissor controlar quais segmentos ele deve enviar novamente. O número de reconhecimento é o valor que o receptor responde ao emissor
para dizer, ó, desta quantidade de segmentos que você enviou, quantos eu recebi. Nós temos ainda um valor de comprimento do cabeçalho, que vai dizer qual é o tamanho desse cabeçalho, uma vez que ele é variável, tá? Existe o campo opções, que é variável, tá? Que são opções que não estejam definidas na RFC, mas que, no entanto, possam ser utilizados pela implementação e também para que trabalhos futuros, aprimoramentos futuros possam ser incorporados ao TCP sem grandes alterações. Então, se um novo campo ele for criado, ele pode ser inserido no TCP dentro do campo opções, que é variável. Temos ainda uma região que não é utilizada, mas que a RFC diz que não é utilizada, a 793, mas existem outras RFCs, outros documentos que propõem a utilização desse espaço aqui para qualidade de serviço no TCP. E temos as opções que definem qual o tipo de segmento TCP que está sendo enviado. Cada opção dessa aqui, ó, é um bit, é o 0 ou 1. 0, essa opção não está setada, 1, ela está configurada com 1, tá? Então, o ponteiro, né, essa opção urgente e push são utilizados para que você dê uma certa prioridade na camada de transporte, para que uma informação que está sendo recebida da camada de rede, ela seja rapidamente remontada e enviada para a camada de aplicação. Já as opções Acknowledge, Reset, SYN e FIN, elas são utilizadas para o estabelecimento de uma conexão, são utilizados para o controle de fluxo, para o reconhecimento de recebimento de segmentos e também para a finalização de uma conexão, tá? O campo janela de recepção, ele é preenchido pelo receptor, informando ao emissor que a próxima leva de informação que foi enviada não pode ultrapassar esse valor da janela de recepção, porque é o valor que indica a quantidade do buffer de recepção que está disponível, tá? Indica a capacidade do buffer de recepção. Então, o emissor ele não vai enviar mais informação do que a definida por essa janela de recepção, porque se ele fizer isso, ele vai estourar o buffer do receptor e esse receptor ele vai ter que descartar segmentos. Então, o valor de verificação é um checksum que funciona de forma similar ao discutido no DP, tá? Então, é um valor, existe um algoritmo que avalia o conteúdo do TCP, mais o conteúdo dos dados, e esse algoritmo gera um valor que vai ser checado no receptor. O receptor ele vai checar o que ele recebeu, verificar se o que ele recebeu corresponde ao que foi enviado. Então esse valor ele permite que o receptor verifique se no caminho houve alteração na informação, tá, que foi enviada, e de acordo com o algoritmo, para gerar esse checksum, até um certo nível de erro, isso pode ser matematicamente recuperado. Tá? Após um certo nível, então o segmento ele é descartado. Um ponteiro para dados urgentes, que também é informação relacionada com qualidade de serviço, que nós vamos abstrair nesse momento. Como eu já falei, o campo opções, que são para inserir alterações serem inseridas no TCP sem alterar drasticamente sua estrutura, elas podem ser inseridas nessa região, e os dados que são recebidos da camada de aplicação.